que ele lembra de tudo. Então ele tem aqui, ó, ele tem 4 memórias. A gente sempre usou a nossa memória, né? O arquivo que tu salva ali do contexto. Ah, tá aqui, ó. E a memória, ó, ele tem isso que é o lance. Esse memory MD é 200 linhas de índice. Então aqui, ó, ele não tem, certo? Uma memória gigante. Ele tem referência para outros arquivos, certo? Então cada memória ele tem, né, .md, né, um formatado YAM, mas ele tem apontamento dentro dessa memória para onde que estão as outras memórias. Então eu tenho memória de feedback, certo? Eu tenho uma memória de projetos e eu tenho, né, memória de referência, que é esse arquivo aqui, certo? Então com isso ele otimiza. Segundo o que eu já li, é essa parte mais valiosa do que vazou, porque todas as empresas de agentes têm dificuldade de lidar o que é relevante ou não, porque a memória que permite você não alucinar. Então a técnica que eles olharam é isso. Eu tenho bastante texto explicando disso aqui lá, tá? Mas eu estou dando só um resumo aqui. AutoDream, certo? Nós já falamos antes, mas é a consolidação, né? Então ele trabalha naquelas, né, no aquele ponto, e aqui é, né, a parte de proteção, né? Então o que ele faz? Ele tem o líder, né? E daí esse líder coordena, né, o agente de pesquisa, né, o agente de código, o agente de verificação, certo? É um exército, né, de agentes com um líder, tá? E deixa eu ver o que mais. O ultraplan, que nós já falamos antes, né? Então você digita, ele leva lá para o cloud, ele faz o planejamento, você aprova e aí, né, executa. Aqui também nós já falamos lá no outro, né, o controle da ponte aí. Então você tem um terminal, né, tem toda uma ponte aqui que vai permitir você interagir com outras ferramentas, outro IDE ou coisa assim, que é a interface, certo? Então, quando você fala na interface, você está indo e mandando o CLI dar os comandos dele. A gente já falou também bastante disso, né? Que é uma tendência das ferramentas migrarem para CLI para ser mais fácil de automatizar. Mas para o ser humano, a interface mais fácil é essa gráfica, né? Oh, não termina mais isso aqui. O segredo, né? Então, alguns recursos que as pessoas não sabiam, né? Ele já tem um recurso de sugerir prompts, né? Ele trabalha aqui com extração da memória, né? Depois de uma query, sempre ele vai estar tirando coisas e atualizando a memória, autoaprendizado, né? Ele cria os documentos a partir disso, né? Tornando os documentos mágicos, porque ele pega da memória e do contexto e vai atualizando, né? E com isso ele faz a cada 30 segundos, certo? Ele pega ou 3 a 5 palavras, ele pega e atualiza, faz um sumário do que você está falando, então ele sempre tem um resumo do que é o assunto que está em debate, e daí ele faz, né, uma memória por sessão que você está trabalhando, certo? Então essa é a estrutura de memória e é